de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou está aqui. Não deves ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos, ao longo de alguns dias já da semana, acompanhando na primeira leitura, uma leitura contínua do livro da sabedoria, né? E hoje, de forma especial, né, a primeira leitura de hoje faz esse elogio à sabedoria. Né? A sabedoria que é um espírito inteligente, diz assim o autor sagrado, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos. E assim vai continuando a leitura, como todo o livro da sabedoria, fazendo o elogio à sabedoria, essa sabedoria encarnada, que é o próprio Jesus, essa sabedoria também como um dom de Deus, que Deus nos dá. E muitos problemas, muitas realidades, conflitos, seriam muito mais fáceis de se resolver se nós usássemos a sabedoria. Né? E hoje, nessa liturgia, nesta missa, voltada de forma especial para as famílias, né? O padre vai tratar um pouco dessa temática, né? Dos relacionamentos humanos, principalmente o relacionamento conjugal, marido, esposa, né? Esposo, de como viver com sabedoria na nossa casa, na nossa família. Às vezes a gente age muito mais por impulso, às vezes a gente age muito mais por sentimentos, por emoções, pela raiva ou pelas feridas do nosso passado, do que um agir sábio, do que uma ação conduzida pelo Espírito de Deus e pela graça própria do sacramento concedida a todos aqueles que vivem uma união pelo santo matrimônio. Por isso, existem realidades, né, que são comuns, são normais, é próprio da nossa vida humana, como todos nós crescemos e passamos por crises normais. Todo mundo aqui já foi adolescente um dia, sim ou não? Sim, né? Alguns há mais tempo, né? Mas você vai lembrar daquelas crises próprias da adolescência. É engraçado, né? Que às vezes pai e mãe chegam, né, para conversar com o pai, que meu filho tá assim, aquela coisa, não sei o quê. Aí você fala, você já foi adolescente um dia, lembra? Aí começa a lembrar, é mesmo, né? Eu fazia as mesmas coisas, né? Tinha as mesmas reações. E às vezes a gente não consegue ter, né, a compreensão, a paciência com os filhos, porque a gente às vezes esquece daquilo que a gente já viveu também, já passou. Então tem crises que são naturais, faz parte, né, do nosso amadurecimento normal. São crises que nos favorecem um crescimento, assim como a adolescência, a meia-idade, né? Quem está aí por volta dos seus 40, né? Tem aquela crise dos 40, né? Aquela crise da meia-idade, a gente questiona muita coisa, e aí, né? Ratifico ou retifico, né? Eu valido tudo isso que eu fui escolhendo até hoje, ou eu volto atrás e começo uma nova vida a partir do zero? São crises normais, todo mundo passa, né? A crise também da velhice, né? Que
Todo mundo vai passar um dia, quem está chegando lá também passa, onde a gente vai perdendo, né, a saúde, né, as forças físicas. Tem crises naturais, normais, e tem aquelas que a gente procura com as próprias mãos, né? Aquelas patológicas, né? Mas também na vida matrimonial, e aqui a gente vai estar trazendo sempre, né, a cada missa da frente, um tema próprio, né, da vida matrimonial, da vida em família, dos filhos, do relacionamento do casal. Nós temos da nossa casa, sim, uma igreja doméstica, um lugar de oração. E como nós devemos trabalhar, né, os nossos relacionamentos, né, marido, esposa, relacionamentos com o pai, com o filho, na nossa casa, de maneira saudável e também com sabedoria. Por isso, uma compreensão, né, um pouco ampla, onde temos a gente aprofundar aqui, né, em todas as crises, né, matrimoniais que existem. Nós vamos tratar daquelas que são normais, aquelas que fazem parte do processo natural de crescimento. É comum, é normal. Quem aqui tem pouco tempo de casado? 1 ano, 2 anos, 3? Levanta a mão aí, até 3, 4 anos. Tem alguém? A maioria já tem mais tempo, né? Então, fazer a eles ali, né? Nesses primeiros anos, né, da vida matrimonial, essa crise própria da adaptação. Que crise é essa? A gente vai desaprendendo, né, a conjugar o verbo eu para aprender a conjugar o verbo nós. Né? É um exercício de não mais pensar apenas em mim mesmo, mas pensar o nós. Aquilo que é não só meu, mas é nosso. Né? A nossa casa, né? A nossa vida, né? A nossa família. Então, esse exercício, né? Isso leva um tempo, essa fase de adaptação, onde devemos aprender a viver não mais para si mesmo, mas para o outro, mais para a dimensão do sacrifício, da oferta, esse processo de esquecer-se de si, né? De morrer para si, para que tenha o bem comum, o bem do outro, o bem da família. Outra crise normal, natural, essa etapa da sedimentação. Depois do tempo da adaptação, vem essa sedimentação, que é quando, né, os cônjuges trata-se às vezes um ou outro de impor uma certa autoridade, né, um autoritarismo sobre o outro. Isso acaba gerando um certo conflito, né, que não resolvido, lá na frente pode trazer sérias consequências, né? De aprender a viver essa mútua submissão, né? Onde cada um vai assumindo o seu papel de responsabilidade, o seu papel na casa, essa missão que vai sendo lapidada com a convivência, né? Aonde entra a autoridade de um, aonde entra a submissão do outro e vice-versa, aonde tem que ter esse ajuste através de um diálogo profundo e sincero entre o casal, para que não tenha ali coisas mal resolvidas, que às vezes silenciadas ou revoltas, que lá na frente pode gerar sérios problemas, né? Tem a crise também da meia-idade na vida matrimonial, né? Às vezes, com o passar do tempo, né, vai entrando naquela rotina, né, da mesmice. E o casal tem que estar atento para isso, né? Para não deixar que o relacionamento vire uma mesmice, que perca, né, aquela admiração, aquela novidade, aquele encantamento, não deixar que as coisas caia ali numa rotina, né? Não há nada mais de novo para dizer, né? Não há nada mais de novo para compartilhar, nada de novo para projetar. Essa tendência às vezes de cair na lamentação, né, na inclinação para a decepção e para o pessimismo. E aí entra aqui um grande perigo. A gente vai vendo aquelas senhoras já, né? Aqueles senhores querendo às vezes um rejuvenescimento falso, né? Aí começa a achar que é jovenzinho, né? Começa a querer ser atraente, ficar vaidoso novamente, e aqui abre um grande perigo para a infidelidade, para a traição. Nesse período é necessário ter um cuidado para não deixar que o relacionamento caia numa rotina, numa mesmice, e aí pode ser uma janela aberta também para a traição. E outra crise normal, natural, a etapa da velhice, né? Que não é um tempo de tristeza, nem um tempo de frustração, desânimo ou saudades, mas deve ser esse tempo dourado da vida, né? Essa época de cuidados mútuos, onde um vai cuidar do outro, né?
até que a morte os separe. Esse tempo mesmo onde o amor se tornou maduro, aonde as coisas se tornam mais leves, mais doces, e o amor, de fato, ele é autêntico e maduro. Quem quiser aprofundar todas as crises possíveis, né, no matrimônio, tem esse livro aqui, né, Noivado e Casamento, do Rafael Cifuentes, tem aqui na livraria. O padre pegou só algumas que são comuns, básicas para todos, onde ele trata, em um dos capítulos, das crises próprias do matrimônio, mas traz também alguns remédios. E aqui o padre queria entrar um pouco mais nesses remédios, que problemas, conflitos, todo mundo tem, sim ou não? Tem problema na sua casa, sim ou não? Tem? E muitas vezes os problemas surgem de falta de sabedoria, de como lidar com os nossos relacionamentos, né? Principalmente o relacionamento do esposo com a esposa. E aí, Dom Rafael Cifuentes traz aqui alguns remédios. Nós vamos tentar aprofundar em algum deles para a gente poder também levar isso para a nossa vida e assim podemos crescer na nossa vida como família, fazer da nossa casa um lugar de fato de paz, de oração, onde Deus pode reinar. Todo mundo diz que tem problema, não foi? Agora você sabe dizer qual que é o problema que você tem na sua casa? Dom Rafael Cifuentes, ele começa dizendo que a primeira coisa para resolver os problemas da nossa casa é identificar o problema. E aqui ele faz um exercício, né? Um exercício que exige, claro, maturidade, respeito e decisão de querer confrontar-se com o problema. A gente só pode resolver algo se eu sei o que eu preciso resolver, né? E aqui ele traz, né, uma dinâmica que você pode estar levando para a sua casa, né? Como que ele propõe? Ele propõe que o casal faça uma lista. Que lista é essa? Diga-me o que você tiraria da personalidade do seu marido ou de sua mulher e o que acrescentaria com o fim de melhorar a convivência mútua. Então você vai fazer uma lista daquilo que você tiraria da personalidade do seu esposo, você faz o que você tiraria da personalidade da sua esposa ou o que você acrescentaria para que vocês tivessem uma vida melhor. Mas não é algo assim genérico, né? Algo assim muito aberto. Ah, meu esposo é egoísta. Ah, minha esposa é autoritária. Não, é algo que de fato identificasse a situação, o problema, a realidade a ser trabalhada. Olha um exemplo. Aqui no livro ele traz um exemplo de como seria uma lista dessa em vistas gerais. Mas eu posso identificar com algumas coisas que aqui é dito, né? A lista da esposa para o marido, que seria alguns exemplos, né? Que não esteja sempre se queixando de que está esgotado pelo trabalho. Que não me interrompa quando eu estiver falando. A mulher tem necessidade de falar, né? E às vezes os homens sabem a dificuldade que às vezes a gente chegar e ter que escutar, né? Tudo aquilo, né? Que depois de um atrito não passe 3 ou 4 dias sem falar comigo. Que não puxe continuamente a lista de agravos sobre o passado, lembrando-me as minhas falhas. Então aqui ele vai trazendo vários pontos, né, que a esposa vai colocando daquilo que ela mudaria, que ela tiraria ou acrescentaria da personalidade, do jeito de ser do seu esposo. Que durante o café repare na minha pessoa, converse, não fique mergulhado nas páginas dos jornais. Que se preocupe com os filhos quando volta do trabalho e não se afunde na poltrona ou se perca entre os seus papéis. Agora, como seria essa lista do marido? É aquilo que o marido poderia, talvez, assim, para dar algumas luzes para nós depois, quem é casado aí, poder na sua casa, sentar com a sua esposa, num momento de diálogo, de partilha, e se propor a melhorar, né, a ser um esposo melhor, um pai melhor, fazer da sua casa um lugar, um ambiente, né, de amor e de aconchego. A mulher, sobre o apelo do marido, né, sobre a esposa. Que saiba preencher os meus tempos de descanso com calma e sossego, sem falar sempre dos problemas da casa, dos estudos dos filhos, do pagamento das prestações.
que gaste menos, seja mais econômica, melhor administradora, tenha a impressão de que está sempre pedindo dinheiro, que não esteja sempre fazendo comparações com os outros casais, que saiba ser oportuna, que quando tenha para me corrigir, faça-no no momento adequado e não diante dos outros, que não rejeite sistematicamente os meus programas, um passeio, um cinema. Então, coisas práticas, coisas do dia a dia, que cada um de nós podemos sim melhorar, podemos sim dar passos para sim vivermos esses momentos difíceis, mas não pararmos na dificuldade, mas aproveitarmos dela, das crises, como possibilidade de crescimento, de amadurecimento. Senão o tempo passa, a gente fica velho, mas não fica maduro. A gente acaba brigando pelas mesmas coisas lá do início. Não houve um crescimento, não houve um amadurecimento como pessoa, como casal. Outro ponto, depois de identificar o problema, é superar o passado, virar a página. Aquilo que foi perdoado, foi perdoado. O que foi passado, deixa no passado. A gente tem mania de ressuscitar defunto, né? De revirar lixo. E só vai o quê? Prejudicando e ferindo ainda mais. Isso faz parte da sabedoria, né? Do relacionamento do casal, da família. Superar o passado, virar a página. E o quê? Projetar o futuro. Criar ideais, ter sonhos, sonhar junto, né? Ter esses ideais. Muitas vezes nós ficamos presos ao passado, porque não temos objetivos no futuro. Nós sabemos o que não queremos, mas o que você quer? O que você deseja para a sua família? O que você sonha para a sua casa, para o seu relacionamento, para a sua família? Ter sonhos, ter desejos, aspirar, né, por coisas novas no seu relacionamento. Respeitar-se mutuamente nas palavras e atitudes. O respeito. O respeito caminha junto com o amor. É por isso que no compromisso, no matrimônio, o casal diz amar-te e respeitar-te. Onde não há respeito, não há amor. Por isso a necessidade de nós aprendermos a dominar a língua. Às vezes a palavra fere, a palavra machuca. E às vezes são anos, para depois curar. Nesse livro, Dom Rafael Cifuentes conta uma história, real, de uma mulher que vivia uma situação muito difícil na sua casa, porque ela tinha a língua muito grande. E sempre as palavras dela machucavam, feria, causava constrangimento, causava feridas, mal-estar na família. E o padre foi e disse para ela assim: você vai fazer uma língua, desenhar uma língua de papel, de 50 centímetros, meio metro, e vai pendurar lá na sua casa. Toda vez que você segurar a sua língua e não falar uma palavra dura, não ferir alguém, não blasfemar, não falar um palavrão, não criticar o seu esposo, você vai lá e cortar um pedacinho dessa língua, até ela ficar uma língua do tamanho normal. Ela foi e fez. E ela conta que, a partir daquele exercício, quando ela foi dia após dia, fazendo o exercício de segurar a língua, indo lá e cortando um pedacinho da língua de papel que ela tinha feito de meio metro, a casa dela se tornou um lugar de paz, um lugar de amor. Então a mudança, muitas vezes você deseja para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, pode partir de você, de um reposicionamento seu, de identificar o problema e dar os passos para poder ser melhor a cada dia. Quando nós nos propomos a amar, nós podemos sim, com sabedoria, transformar a nossa casa, evitando as discussões, dominando a tendência, muitas vezes, do controle, do ciúme sobre o cônjuge, fomentando também essa habilidade do trato, a educação, a delicadeza, a ternura. Às vezes eu posso até estar certo, estar com a razão, mas se eu uso da verdade sem caridade, eu acabo ferindo o outro, E aqui, o Dom Rafael traz um exemplo muito interessante, O que adianta eu estar na rua preferencial depois de um choque violento? É melhor humildemente frear
do que alegar depois. Eu tinha razão, eu estava no meu direito. O que adianta, né? Eu estou na preferencial, vou bater o carro, mesmo assim eu permaneço. Depois dizer, não, eu estava no meu direito. Eu bati, mas bati certo, né? É melhor frear, é melhor, né, se reposicionar, é melhor ter atitude de humildade, né? Não alegue direitos, mas evite desastres. Vamos repetir isso? Não alegue direitos, mas evite desastres. Através também do quê? Do bom humor. Quantas coisas pode se resolver, né, com bom humor? Com a capacidade de nós rirmos, né, dos nossos próprios erros, levar as coisas com mais leveza, com bom humor, com ternura. Ter também essa sensibilidade, né, de primeiramente saber quais são os gostos, né, quais são os sonhos que a sua esposa ainda tem, que seu esposo ainda tem. Você sabe? Já perguntou para ele o que desejaria de fazer que ele não fez ainda? Quais são os sonhos que ele ainda tem? Que você pode talvez se programar e buscar realizar juntos, né? Quanto tempo a vezes você não dá um presente, não faz uma surpresa, né? Isso ajuda o casal, ajuda a família, não só o casal, mas a família também ter momentos, né, que vão enriquecendo nessa convivência, essa vida familiar. Intensificar também, com certeza, né, a vida espiritual, a vida de oração, rezar juntos. E último ponto, o casal, né, ter uma vida sexual saudável, uma vida sexual prazerosa, aonde eles possam se dar um ao outro com inteireza, com dignidade, com amor. Porque as dificuldades estão aí, as crises vêm, as lutas nós sempre vamos enfrentar, mas o que faz delas ser o fim é a maneira como nós a encaramos. Por isso, nós queremos pedir ao Senhor nessa Eucaristia essa graça da sabedoria, de como lidar com a nossa família, como lidar com os filhos. Às vezes é tão difícil hoje também educar os filhos no caminho de Deus. Peça ao Senhor sabedoria, né, inteligência, de como lidar com os problemas da sua casa, com as dificuldades que você tem enfrentado, e não agir, muitas vezes, pelos nossos impulsos, nem pelos nossos sentimentos, nem pelas feridas da nossa história ou do nosso passado, mas deixar que o Espírito Santo nos guie com sabedoria para podermos crescer dia após dia diante das crises, das dificuldades que vivemos como família. Por isso, cuida nós a pedirmos nesse momento essa graça, o dom do Espírito Santo sobre nós, sobre a sua casa, a sua família, a sabedoria. Deus possa hoje vir iluminar, né, diante de um problema, de uma dificuldade que você possa estar vivendo, que às vezes você não encontra solução, não sabe que